Fala, minha gente! Hoje vou contar alguns causos da nossa terra escolhidos a dedo. E não esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e qual horário que está assistindo nosso vídeo. E mais importante, fala pra gente o que você achou dos causos deste vídeo. A Trilha da Caveira Quebrada. Na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, escondida entre a névoa úmida da serra e as sombras que se alongam nas encostas, existe uma trilha quase esquecida, pelo tempo e pelo bom senso. Chamam-na de Trilha da Caveira Quebrada. O nome, que parece saído de um romance barato ou de um exagero sertanejo, não foi dado por acaso. Há quem diga que quem tenta percorrê-la escuta vozes. Outros dizem que no fim da trilha existe uma caverna onde vivem os lamentos dos mortos. E há os que juram que lá, entre pedras molhadas e raízes torcidas, repousa uma caveira de crânio partido ao meio, como se tivesse sido rachada por um golpe de ódio. A trilha começa sutil, com ares de aventura e beleza. O caminho se inicia em uma clareira de Mata Atlântica, onde o canto dos pássaros ainda soa e os raios de sol filtram as folhas com gentileza. Mas basta avançar algumas centenas de metros para que a paisagem mude. O verde dá lugar ao cinza. As árvores se fecham e a luz parece se perder. O cheiro também muda. A umidade no ar, como de caverna úmida, e algo a mais. Um cheiro de ferro e terra revirada. Dizem os antigos que a trilha foi aberta por garimpeiros no final do século XIX. Procuravam ouro e pedras preciosas escondidas nos veios da serra. Alguns diziam que a caverna no fim da trilha guardava cristais raros. Outros afirmavam que era ali que se escondiam os tesouros de um padre foragido do sertão baiano. Mas o que encontraram foi tragédia. Segundo relatos de época, um grupo de 12 homens desapareceu na trilha. Apenas um voltou, enlouquecido, com o rosto sujo de sangue seco e olhos arregalados. Não falava coisa com coisa, apenas repetia: ela não quer ser acordada. Ela chora, chora debaixo da terra. Esse homem morreu 2 dias depois, sem recuperar a sanidade. Desde então, ninguém mais se atreveu a explorar a caverna com seriedade. Mas os rumores continuaram. Pescadores da represa próxima diziam escutar vozes vindo da mata. Turistas desavisados se perdiam por horas, mesmo com GPS em mãos. Um fotógrafo local contou que viu luzes azuis saindo da boca da caverna em uma noite sem lua. E os lamentos. Sempre os lamentos. Choros longos, arrastados, que pareciam vir de dentro da pedra. O nome da trilha ganhou força quando um grupo de jovens escoteiros, nos anos 90, decidiu enfrentar o medo e acampar na entrada da caverna. Não passaram da primeira noite. Uma das meninas do grupo começou a gritar no meio da madrugada. Quando os outros acenderam as lanternas, ela estava paralisada, os olhos fixos na entrada escura. Repetia: a caveira! Ela tá rachada! Ela olhou para mim. Os monitores encerraram a expedição e juraram nunca mais voltar. No povoado mais próximo, chamado Serra Fria, a trilha virou tabu. Os moradores preferem não falar sobre ela. Um senhor chamado Maneco, o mais velho da vila, certa vez se embriagou e contou que na juventude encontrou a tal caveira.
Disse que era maior do que o normal, com marcas estranhas gravadas na parte de trás. Contou que a caverna não termina. Segue fundo, e quanto mais se entra, mais a realidade se retorce. Falava de vozes que não são ouvidas com os ouvidos, de visões que entram pela pele. Morreu meses depois, em sua cama, mas com o corpo virado para a parede, como se estivesse escondendo o rosto de algo. Recentemente, um grupo de documentaristas estrangeiros soube da história e foi até lá com drones, lanternas e todo tipo de equipamento moderno. Um deles sumiu por 2 horas. Quando voltou, estava pálido, sem nenhum ferimento, mas recusava-se a falar qualquer palavra. O documentário nunca foi concluído. As imagens gravadas foram apagadas misteriosamente de todos os cartões. Apenas um áudio restou. 30 segundos de um lamento profundo, intercalado por uma voz que sussurrava algo ininteligível. Até que, ao final, dizia claramente: "Volta aqui." A entrada da trilha está coberta por galhos secos, como se a própria floresta quisesse escondê-la. Mas os mais curiosos ainda tentam achar. Há sempre alguém que acha que é apenas lenda. Um deles, um rapaz chamado Felipe, publicou nas redes que faria um vídeo mostrando que era tudo invenção. Sumiu. A câmera foi achada na boca da trilha, com a última imagem sendo a do rosto dele iluminado por lanterna, olhando algo atrás da lente. E então, escuridão. Alguns acreditam que o mal da caverna é uma entidade antiga. Outros dizem que é o espírito de uma mulher traída, morta e enterrada viva entre as pedras. Há também quem acredite que a caveira quebrada pertence a um curandeiro indígena executado por invasores. Ninguém sabe ao certo, mas todos sentem. Há algo na trilha da caveira quebrada que respira, que observa, que aguarda. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum descrente ou corajoso que entrará na trilha, achando que encontrará apenas uma lenda, e acabará descobrindo que há segredos enterrados que preferem continuar dormindo e que há olhos no escuro que só se abrem para quem ousa demais. O fantasma da cega da janela. Na cidade histórica de Paracatu, onde casarões coloniais ainda resistem ao tempo com suas fachadas brancas e janelas de madeira que rangem ao vento, há um sobrado que todos conhecem, mas ninguém gosta de comentar. Fica na Rua do Rosário, em uma esquina onde o calçamento de pedras parece mais torto que o normal, como se a própria terra ali estivesse se contorcendo por dentro. O casarão é alto, com 2 sacadas de ferro batido e janelas que já viram mais de 2 séculos passarem. Ele está fechado há décadas, mas em certas tardes nubladas é possível ver uma figura sentada em uma das janelas do 2º andar. Uma senhora de cabelos brancos vestindo um vestido antigo, sempre costurando algo. De longe, a cena parece serena. De perto, é impossível esquecer. A mulher não tem olhos. Não se trata de olhos vazios, tampouco de olhos em branco. Onde deveriam haver olhos, há apenas pele lisa, como se jamais tivessem existido. E mesmo assim, ela enxerga. Seus dedos trabalham com precisão milimétrica, enfiando agulha e linha como quem costura um segredo. Quando alguém nota a anomalia e recua, ela ergue o rosto e sorri. Um sorriso calmo,
silencioso, que gela o sangue de quem vê. A primeira a relatar a aparição foi uma criança, filha de um padeiro. Voltava da escola quando olhou para o alto e viu a senhora costurando. Correu para casa e contou à mãe que a vovó da janela estava bordando flores. A mãe, curiosa, foi até a esquina, mas não viu ninguém. Na noite seguinte, a menina teve pesadelos. Acordou gritando que a mulher estava tentando costurar sua boca. Após isso, nunca mais quis passar por aquela rua. Com o tempo, os relatos aumentaram. Jovens que voltavam da missa, bêbados voltando dos bares, turistas distraídos com suas câmeras, todos viam a mesma cena. A senhora sentada, costurando em silêncio. Alguns diziam que a linha era vermelha, outros que era dourada, mas todos confirmavam. Ela não tinha olhos e ainda assim olhava. Olhava fundo. A história da mulher da janela se entrelaça com a do casarão. Conta-se que no século XIX, ali morava uma costureira famosa na região chamada Inácia Bellarmina. Diziam que ela bordava como ninguém e que suas rendas eram encomendadas até por famílias nobres do Rio de Janeiro. Tinha uma filha, Clara, que nascera cega. Inácia dedicou a vida à filha e ao trabalho, recusando pretendentes, festas e viagens. Vivia enclausurada, costurando e ensinando Clara a identificar os pontos pelo toque. As duas raramente saíam. As pessoas estranhavam, mas respeitavam. Um dia, um incêndio misterioso consumiu o casarão. O fogo começou durante a madrugada. E apesar da rapidez dos vizinhos em tentar apagar, não conseguiram salvar ninguém. Os corpos carbonizados de mãe e filha foram encontrados no quarto de costura, abraçadas. Mas havia algo estranho. Clara, que nunca enxergara na vida, tinha os olhos abertos e intactos. Olhos claros, vidrados, como se tivessem sido despertos pelo fogo. Já Inácia não tinha mais olhos. Diz-se que, naquele momento, uma troca aconteceu. Uma barganha, feita no desespero. A mãe, ao ver que não escapariam, ofereceu sua visão em troca de uma última chance de salvação para a filha. Mas o preço foi mal pago, ou mal interpretado, e agora o espírito de Inácia está preso na janela do casarão, costurando eternamente, tentando remendar o que foi perdido. Há quem diga que a agulha que ela usa não fura tecido, fura alma, e que a linha não une pedaços de pano, mas fragmentos de memórias que ela tenta reconstruir. Quando alguém a vê, ela sabe, e tenta costurar essa pessoa em sua tapeçaria invisível, feita de dor, sacrifício e saudade. Alguns turistas, após visitarem a cidade e fotografarem o casarão, relatam ter sonhos recorrentes com costuras que se fecham sobre seus corpos. Um jornalista que escreveu sobre o caso teve as pontas dos dedos infeccionadas sem razão aparente e sonhava todas as noites com agulhas flutuando em um quarto escuro. Um rapaz, cético, passou pela rua e zombou da história. Dias depois, acordou com marcas paralelas no rosto, como se tivessem tentado costurar sua pele. As autoridades locais evitam falar sobre o casarão. Tentaram vendê-lo diversas vezes, mas todos os interessados desistiam após a primeira visita. Um deles, empresário, do sul do país, passou mal ao subir a escada de madeira.
Disse que ouviu sussurros em seus ouvidos. Você também vai dar seus olhos por amor? Certa vez, uma restauradora foi contratada para avaliar o estado do casarão. Ao entrar no quarto do segundo andar, sentiu um calafrio tão forte que precisou sentar. Ao olhar para a janela, viu a cadeira de balanço balançando sozinha. Em cima da mesa havia um bordado inacabado com as iniciais CB em vermelho. A restauradora abandonou o trabalho e nunca mais voltou à cidade. Hoje, a janela continua lá. Em tardes cinzentas, com céu nublado e vento morno, ela aparece. Costurando, observando, esperando. Alguns dizem que é um aviso, outros um pedido de ajuda. Mas todos que a viram sabem, há algo de errado naquela janela. Algo que não pertence mais a este mundo. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre há quem olhe para cima achando que verá apenas um casarão antigo e acaba cruzando o olhar, ou a ausência dele, de alguém que ainda costura no limiar entre o que se perdeu e o que não deveria ter sido tocado novamente. O boneco de pano que anda. Na pequena cidade de São Miguel das Palmeiras, cravada no interior de Minas Gerais, entre colinas verde-acinzentadas e estradas de terra que cortam a paisagem como cicatrizes, há um cemitério modesto, cercado por um muro baixo de pedras empilhadas. A entrada é marcada por um portão de ferro antigo, enferrujado pelo tempo e pelo esquecimento. O cemitério, apesar de simples, sempre foi bem cuidado pelos moradores. Flores frescas nos túmulos, velas acesas e um silêncio respeitoso que parecia brotar da própria terra. Mas há um túmulo em especial que, ao longo dos anos, se tornou centro de olhares desconfiados, cochichos e rezas murmuradas. É o túmulo de uma menina chamada Olívia, que morreu aos 6 anos, vítima de febre repentina, e que foi enterrada com seu brinquedo favorito, um boneco de pano chamado Nico. Nico era um boneco simples, feito à mão pela mãe de Olívia. Tinha corpo de tecido, botões no lugar dos olhos, um sorriso costurado com linha vermelha e cabelos de lã laranja. Ela o carregava para todos os lugares, falava com ele, dava-lhe banho de mentirinha e até o fazia dormir ao seu lado. Quando morreu, a família decidiu enterrá-lo junto dela, dentro de uma caixa especial, ao lado do caixão, como uma forma de garantir que ela nunca estaria sozinha. Era um gesto de amor, mas talvez, sem querer, tenham despertado algo que não compreendiam. Meses depois do enterro, o coveiro da cidade, um senhor chamado Eliezer, notou algo estranho ao fazer sua ronda noturna. Disse que viu um vulto pequeno correndo entre os túmulos. Pensou ser algum animal, talvez um cachorro ou gato, mas ao se aproximar, viu com clareza, sob a luz pálida da lua, um boneco de pano atravessando o corredor de lápides com passos curtos e desajeitados, como se as pernas fossem puxadas por um fio invisível. Parou, encarou Eliezer por alguns segundos e depois desapareceu atrás de um jazigo. O coveiro passou o restante da noite dentro da capela, rezando o terço em voz alta. No dia seguinte, contou o que viu à esposa, que imediatamente espalhou a notícia entre os moradores. A maioria riu, dizendo que o velho estava cansado ou bêbado. Mas os mais antigos ficaram calados.
sabiam que certas coisas não se dizem em voz alta, principalmente quando envolvem criança, morte e brinquedo. Os relatos começaram a surgir. Uma mulher que morava em frente ao cemitério disse ter visto o boneco parado junto ao portão, na madrugada. Um grupo de jovens, bêbados depois de uma festa, resolveu entrar no cemitério para desafiar a lenda. Saíram correndo, pálidos, jurando que ouviram risadas infantis e viram um bonequinho com olhos de botão, correndo entre os túmulos. Deles chegou a desmaiar ao tentar sair pelo portão, alegando ter sentido algo agarrando seu tornozelo. Na escola onde Olivia estudava, uma professora encontrou, certa manhã, uma flor murcha sobre a carteira onde a menina costumava sentar. Era a mesma flor que sua mãe colocara sobre o túmulo na semana anterior. A diretora pediu descrição, mas a história correu solta e o nome de Nico, o boneco, passou a ser evitado. Dona Lourdes, a benzedeira da cidade, foi chamada para limpar o cemitério. Levou ramos de arruda, sal grosso e água benta. Disse que havia algo ali que não era do mal, mas também não era do bem. Que havia tristeza acumulada, que o boneco estava vivo de saudade. Tentou enterrar uma medalha de São Bento no túmulo de Olivia, mas a terra a expeliu 2 vezes. Na terceira, a medalha sumiu. Nunca mais foi encontrada. Um fotógrafo que fazia registros do patrimônio histórico local decidiu fotografar o Day cemitério numa tarde nublada. Ao revelar as imagens, notou algo estranho em uma delas. Entre 2 cruzes, à sombra de uma árvore, havia uma figura pequena, em pé. Um boneco. Olhos de botão brilhando. Cabelos de lã. O sorriso vermelho, largo. Ele não havia visto aquilo ao vivo. Jurou que a figura não estava ali. As histórias tomaram força. Alguns curiosos de outras cidades começaram a visitar São Miguel para tentar registrar o fenômeno. Muitos saíam frustrados, outros assustados. Um deles, um jovem blogueiro de terror, decidiu passar a noite dentro do cemitério. Levou lanterna, câmera, equipamento de som. Às 3h12 da madrugada, gravou uma risada fraca, seguida de passos leves. A imagem captada mostra, por apenas 3 segundos, algo se movendo atrás de um túmulo. O vídeo viralizou, mas o rapaz abandonou o canal dias depois, dizendo que desde então ouvia batidas na porta de casa todas as noites e que certa vez encontrou no tapete da sala um botão preto. A mãe de Olivia, Dona Cecília, nunca quis comentar, mas em uma entrevista rápida a uma repórter de rádio, com os olhos marejados, disse: "Se for mesmo ele, é porque ela ainda está aqui e ainda precisa de amor." Pouco depois, mudou-se da cidade. O túmulo continuou a receber flores, embora ninguém mais a tenha visto por lá. Hoje, o boneco ainda é avistado por quem passa por perto em horários estranhos. Alguns dizem que ele aparece quando uma criança morre na cidade. Outros, que ele protege o cemitério. Mas há também quem afirme que ele não quer ir embora, porque ainda espera brincar com Olivia mais uma vez. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá quem ache que brinquedos são só objetos e esquece que amor de criança pode ser forte o bastante para deixar pegadas em lugares onde só deveria haver silêncio. O cavalo que fala.
na vila esquecida de São Joaquim da Serra Branca, onde o tempo parece correr mais devagar e as manhãs ainda começam com cheiro de café passado em coador de pano, um acontecimento mudou a rotina pacata e se transformou em sussurro entre as casas, como vento atravessando frestas de madeira velha. Era uma vila de poucos moradores, todos se conheciam e ninguém ousava inventar mentiras. O tipo de lugar onde até o silêncio tem nome e onde a assombração não é novidade. Mas nenhum deles estava preparado para o que apareceu certa manhã, caminhando pela estrada de terra batida, coberta de poeira fina. Um cavalo, negro, alto, de olhos intensos como brasa de fogueira. E ele falava. O animal caminhava sozinho, sem sela, sem rédeas, e parou diante do bar do seu Firmino, onde os velhos se reuniam para jogar conversa fora. O silêncio caiu pesado quando o cavalo ergueu a cabeça e, com voz rouca, arrastada, disse: "Ele me matou e quero justiça." Os copos caíram no chão. Um homem desmaiou, outro saiu correndo. O cavalo apenas ficou parado, como se esperasse ser ouvido. E então, calmamente, virou-se e foi em direção ao antigo pasto da vila, onde ninguém mais criava nada desde a morte de um fazendeiro local. O coronel Edmundo Farias. Edmundo era homem duro, conhecido por sua riqueza e crueldade. Tinha terras, gado e um cavalo que dizia ser seu maior tesouro, um garanhão negro chamado Espora. O animal obedecia apenas a ele. Havia quem dissesse que Edmundo falava com o bicho como se falasse com um filho. Mas após a morte do coronel, numa noite de tempestade em que caiu do cavalo e bateu a cabeça numa pedra, Espora desapareceu. Procuraram por semanas, mas o bicho parecia ter sumido da face da terra. Agora, anos depois, ele voltava e falava. Não falava como um homem, com clareza e fluidez, mas como alguém que lutava para formar palavras, como se a língua fosse de outra natureza. "Ele me matou", repetia. "Me fez ver, me fez saber." A vila entrou em alvoroço. Padres foram chamados. Curandeiros tentaram benzê-lo, mas o cavalo não se deixava tocar. Ficava sempre ao pé da mangueira antiga, onde Edmundo costumava amarrá-lo. E falava, sempre ao anoitecer. Contava sobre o coronel, sobre como ele batia, castigava, sobre um pacto feito em silêncio embaixo da lua cheia. O cavalo dizia coisas que ninguém sabia. Contava sobre os crimes de Edmundo, enterros secretos, testemunhas silenciadas, um menino desaparecido, nomes, datas, detalhes. A cada noite, mais gente aparecia para ouvir, e a cada revelação, a vila ficava mais inquieta. Até que um homem, sobrinho do falecido coronel, decidiu silenciar a voz do animal. Armou-se com uma espingarda e foi ao encontro de Espora. Dizem que antes mesmo de mirar, o cavalo o encarou e disse: "Você também carregou sangue, e o sangue me chama." O homem disparou. O tiro ecoou, mas o cavalo não caiu. Sumiu na escuridão. Dias depois, o sobrinho foi encontrado morto, com marcas de casco no peito e os olhos arregalados. A vila se calou. Ninguém mais tentou tocar no cavalo. E ele voltou, noite após noite, contando histórias, exigindo justiça. Sua presença não era constante. Às vezes, sumia por semanas. Depois, surgia de novo, com mais lembranças, mais acusações. Diziam que era o espírito de Edmundo,
aprisionado no corpo do próprio animal que torturou. Outros diziam que era o próprio cavalo, abençoado ou amaldiçoado, com a língua dos homens para servir de mensageiro da verdade. Um menino de 10 anos, órfão de mãe, foi o único que conseguiu se aproximar. Tocou o cavalo e chorou. O animal apenas encostou a cabeça no peito do garoto e disse: "Você não é como eles. Você ouve sem medo." Depois disso, o cavalo sumiu por 3 meses. Quando voltou, falava menos. Mas em uma noite de lua cheia, em frente à igreja, fez sua última aparição. Disse apenas: "A dívida foi paga, mas há outras. A justiça nunca dorme, nem eu." E desapareceu entre as sombras. Desde então, há quem diga que, em noites de lua minguante, é possível ouvir cascos na estrada e uma voz baixa dizendo nomes esquecidos. E que enquanto houver segredos enterrados, espora, ou o que quer que esteja dentro dele, voltará para falar. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém achando que a verdade pode ficar enterrada com os mortos, sem saber que há animais que lembram e que a língua deles pode um dia se soltar. A Criança da Estrada dos Lamentos. Na região serrana do sul de Minas Gerais, entre curvas fechadas e morros cobertos de neblina, existe uma estrada pouco usada, conhecida apenas pelos moradores locais e por motociclistas aventureiros. Seu nome oficial desapareceu dos mapas há anos, mas ela é chamada de Estrada dos Lamentos. Não porque alguém quis batizá-la assim, mas porque os que a percorrem juram ouvir em certos trechos gemidos distantes, choros infantis e uma sensação de tristeza que parece enraizada no próprio asfalto. E, em noites frias ou madrugadas solitárias, os relatos de um encontro específico se repetem com assustadora frequência. O de uma criança parada no meio da pista. Dizem que ela aparece sempre do mesmo jeito. Pequena, pálida, com roupas brancas, levemente sujas e um olhar perdido, fixo no vazio. Não faz movimentos bruscos, não grita, não acena, apenas observa. E quando alguém passa por ela, o motor da moto apaga sem explicação. O frio se intensifica como se o ar fosse sugado. E uma presença indescritível invade o ambiente. Alguns juram ter visto lágrimas nos olhos da criança. Outros dizem que ela simplesmente some, como se nunca tivesse estado ali. O primeiro relato documentado veio de um motoclube de Belo Horizonte, que organizava passeios por rotas alternativas. 3 membros do grupo juraram ter visto a figura infantil por volta das 2 da manhã. Um deles, chamado Rangel, disse que tentou parar, mas a moto morreu sozinha. Quando olhou para trás, não havia mais ninguém. Mas por dias teve pesadelos com uma criança dentro de casa, parada ao pé da cama, sussurrando: "Não me deixa aqui." O caso chegou até o conhecimento de um jornalista investigativo da capital, que resolveu ir pessoalmente até o local. Armado com câmeras, gravadores e uma lanterna potente, passou 2 noites na estrada. Na segunda, às 3h12, viu o vulto. Quando tentou se aproximar, a câmera falhou. O gravador emitiu um chiado e a lanterna simplesmente apagou. A única coisa que ouviu foi o choro leve, como o de um bebê com fome. Voltou para casa
e nunca mais escreveu sobre o caso. Moradores antigos da região contam que, muitos anos atrás, um acidente terrível aconteceu naquela estrada. Um ônibus escolar tombou em uma curva fechada e caiu em uma ribanceira. Havia 8 crianças a bordo. 7 foram resgatadas com vida. A 8ª, uma menina chamada Amélia, de 5 anos, desapareceu. Nunca encontraram o corpo. As buscas duraram semanas, mas o mato denso e a geografia traiçoeira fizeram com que fosse impossível localizar algum vestígio. A única coisa que sobrou foi uma boneca, encontrada sobre uma pedra, como se tivesse sido colocada ali com cuidado. A mãe de Amélia enlouqueceu de dor. Vagava pelas estradas gritando o nome da filha. Dizia que a ouvia chamar, que sentia seu cheiro nas noites de vento. Morreu anos depois, consumida por febre e tristeza. Desde então, o trecho da estrada onde o acidente ocorreu ficou conhecido como a Curva da Menina. E foi lá que os primeiros encontros com a figura começaram a ser relatados. Um mecânico da cidade vizinha, Marcos, contou que uma vez precisou passar por ali ao voltar de um plantão. Viu a criança parada no meio da pista. Tentou desviar, mas a moto apagou, perdeu o controle e caiu. Quando olhou para cima, ela estava ao lado dele, silenciosa. Disse que seus olhos pareciam 2 buracos escuros, sem fundo. Desmaiou. Acordou, horas depois, com a moto erguida ao seu lado, algo impossível de fazer sozinho naquela condição. Desde então, nunca mais pegou estrada à noite. Outros motociclistas começaram a evitar a rota. Alguns, no entanto, tentaram provocá-la, zombando da história. Um grupo de jovens com celulares em punho decidiu filmar sua passagem pela curva. O vídeo nunca foi divulgado. Um deles, chamado Lucas, sumiu por 3 dias. Foi encontrado numa estrada rural, a 20 quilômetros dali, em estado de choque, repetindo apenas: "Ela me mostrou o fundo de tudo." Dona Nair, rezadeira, conhecida na região, disse certa vez que a alma da menina não descansou porque foi esquecida. Contou que, em um sonho, viu Amélia parada sob uma árvore, segurando a boneca, olhando para a estrada com tristeza. Acredita que a criança não quer fazer mal, mas sente-se abandonada. Fez uma reza na curva, plantou flores e deixou uma vela acesa. Naquela noite, ninguém viu a menina, mas as flores estavam murchas no dia seguinte, e a vela apagada e coberta de barro. Um ex-padre que se afastou da igreja após uma série de eventos inexplicáveis em sua paróquia, resolveu visitar o local por conta própria. Levou uma cruz, água benta e a Bíblia. Ao chegar, começou a orar. A cada palavra, sentia o ar pesar. Disse que ouviu passos atrás de si, mas não virou. Quando a oração terminou, ouviu uma voz infantil dizer: "Mas ninguém me chamou pelo nome." A partir desse relato, os poucos que ainda se aventuravam pela Estrada dos Lamentos começaram a chamar a menina pelo nome, Amélia, ao avistá-la. E algo mudou. A presença não parecia mais agressiva. O frio permanecia, mas era diferente. A moto ainda apagava, mas ao religar, funcionava perfeitamente. E em certos momentos, antes de desaparecer, a criança parecia sorrir. No entanto, não se pode dizer que a paz foi restaurada.
Houve casos em que pessoas ouviram a voz de Amélia dentro de suas casas, chamando pelo nome. Outros relataram sonhos recorrentes com a curva da estrada. Um homem garantiu que foi guiado até um buraco no mato, onde encontrou ossos infantis. Levou-a às autoridades, que disseram se tratar de restos antigos, mas não confirmaram nada oficialmente. O caso foi abafado. Hoje, a Estrada dos Lamentos continua sendo evitada à noite. Os mais velhos dizem que certas dores ficam gravadas na terra e que Amélia ainda busca ser ouvida, acolhida, lembrada. Uma cruz foi colocada no local da curva, com uma pequena placa que diz: "Para a menina que não voltou, que a estrada te leve à luz." Desde então, o número de aparições diminuiu, mas os relatos continuam. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá quem passe pela estrada, acreditando que encontrará apenas curvas e mato, sem saber que, em certos caminhos, o que foi esquecido ainda espera por alguém que olhe e sinta aquilo que a morte deixou no ar. A forca da árvore tortuosa. No coração do interior de Minas Gerais, onde o tempo é marcado pelo canto do galo e pela fumaça do fogão a lenha, existe um sítio abandonado chamado Capão da Ferrugem. Cercado por morros verdes, trilhas de barro, escorregadio e uma mata que parece sempre murmurar algo aos que ousam escutar. O capão é lembrado com temor por quem ainda mora nas redondezas, não por assombração de vultos ou luzes estranhas, mas por uma única árvore. Uma árvore torta, escura, com galhos retorcidos como dedos de um defunto apertando o céu. Ela fica sozinha no alto de uma pequena elevação, visível mesmo de longe, como uma sentinela silenciosa. Os mais velhos a chamam de a Árvore da Forca. O tronco é largo, marcado por cicatrizes profundas, como se machadadas e relâmpagos tivessem tentado, em vão, destruí-la. Dizem que ela já foi atingida por raios 4 vezes e ainda assim permanece de pé. Suas folhas têm um tom diferente, como se fossem mais escuras que o normal. E mesmo em época de seca, não caem. Há quem diga que a árvore não vive, resiste, e o que a mantém em pé não é a seiva, mas as almas que nela foram penduradas. Os registros antigos contam que, durante o ciclo do ouro, o Capão da Ferrugem foi palco de muitos conflitos por terra e mineração ilegal. Bandidos, escravizados, fugitivos e até senhores de engenho eram levados até a colina e enforcados ali, sem julgamento, pelas mãos dos capangas que se auto-intitulavam Justiça. A árvore, então, se tornou um instrumento da morte. Com o tempo, os enforcamentos cessaram, mas a fama ficou. Famílias inteiras deixaram a região, e a mata foi engolindo o que um dia foi lavoura e pasto. Dona Águeda, a moradora mais antiga da vila vizinha, conta que quando era menina, sua avó a proibia de subir o morro onde a árvore está. Dizia que nas noites de lua cheia dava pra ver formas balançando nos galhos, mesmo sem vento, e que se alguém escutasse o som de cordas estalando, era melhor rezar, pois alguém da família logo partiria. O que alimenta o medo local não é só a aparência da árvore, mas os acontecimentos que cercam quem ousa se aproximar demais. Um vaqueiro chamado Carlinhos, desacreditado das histórias, resolveu amarrar o cavalo no tronco e dormir ali
depois de uma noite de bebedeira. Foi encontrado pela manhã com os olhos esbugalhados, sem voz e marcas finas no pescoço. Nunca mais falou uma palavra. Vive hoje sentado na varanda, encarando o vazio. Outro caso famoso foi o de dois irmãos, filhos de um fazendeiro rico, que apostaram quem teria coragem de subir na árvore à meia-noite. O mais velho foi, riu e voltou dizendo que era tudo invenção. O mais novo desapareceu naquela mesma noite. Encontraram seu corpo pendurado, com uma corda que ninguém reconheceu e que se desfez em poeira assim que tentaram cortá-la. A árvore se tornou uma espécie de entidade. Pessoas deixavam oferendas aos pés dela. Velas, moedas, pedaços de tecido amarrados nos galhos mais baixos. Alguns juravam ouvir sussurros enquanto deixavam os objetos. Outros diziam sentir mãos geladas empurrando suas costas. Um homem de Diajé, fora, estudioso de fenômenos paranormais, veio investigar. Passou uma noite acampado perto da árvore. Pela manhã, sua barraca estava vazia, mas havia palavras riscadas no chão. Nós não esquecemos. Padres e pastores tentaram exorcizar o Déchet de Dior. Local, nada mudou. Até que um dia, um menino de 12 anos, chamado Tiaguinho, que sofria de pesadelos constantes, disse à mãe que sonhava com a árvore chamando por ele. Em todos os sonhos, via rostos sem olhos, balançando devagar. A mãe, desesperada, foi com o padre da vila até a colina. Oraram, derramaram água benta e deixaram uma cruz fincada na terra. Quando voltaram no dia seguinte, a cruz estava virada ao contrário e os galhos da árvore pareciam apontar para a casa deles. Desde então, Tiaguinho teve febres, gritava durante o sono e dizia ouvir cordas se tensionando ao seu redor. O menino foi levado embora pelos tios para longe da região. Melhorou. Mas, nos dias próximos da lua cheia, sua febre voltava. Dizem que ainda hoje, mesmo morando na cidade, ele evita olhar para árvores com galhos tortos. A árvore permanece, inquebrável. Há quem diga que a última alma enforcada ali era de um homem inocente, acusado injustamente. Que antes de morrer, ele amaldiçoou o lugar. Jurou que nenhum espírito encontraria paz até que seu nome fosse limpo. E que por isso, as almas dos verdadeiros culpados vagam em penitência, penduradas em cada galho. A árvore, então, se tornou juíza e prisão ao mesmo tempo. Hoje, poucos se atrevem a subir o morro. Alguns ainda vão, levados pela curiosidade, pela descrença ou pela vontade de provar coragem. Mas quase sempre, algo estranho acontece com eles depois. Acidentes, pesadelos, surtos, febres. Um caminhante solitário que registrava trilhas para um blog de turismo publicou uma única foto da árvore com a legenda: não era o vento que fazia os galhos se mexerem. Sumiu no mês seguinte. Sua mochila foi encontrada perto do capão. Dentro havia só a câmera, com todas as fotos apagadas, exceto a da árvore. A árvore segue crescendo, torta, negra, indiferente ao tempo. E quando a noite cai e o vento sopra do lado errado, há quem diga que se ouve o som das cordas estalando e passos arrastados subindo a colina. A forca não se aposentou, só espera o próximo. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum curioso ou descrente
disposto a subir o morro da Árvore Tortuosa e mexer com coisas que foram enforcadas não só no corpo, mas na alma do mundo. O fotógrafo dos mortos. Na cidade de Santana das Almas, onde o tempo parece correr entre funerais e novenas, há uma história que os moradores mais antigos sussurram com cuidado, como se as palavras tivessem peso demais para serem lançadas ao vento. Uma história que gira em torno de um homem que aparece em momentos de dor, trajando terno escuro e segurando uma câmera antiga de fole. Chamam-no apenas de o fotógrafo, ou, para os mais supersticiosos, o fotógrafo dos mortos. Tudo começou há mais de 50 anos, quando um velório simples de um lavrador conhecido como Seu Norberto foi interrompido por um homem alto, magro, de feições pálidas, que se aproximou da família com um gesto respeitoso. Ofereceu-se para tirar uma última foto do falecido. Como lembrança, disse que fazia isso por amor à memória, sem cobrar nada. A família, comovida pela gentileza, aceitou. A fotografia foi feita e o homem desapareceu antes mesmo do enterro. 3 dias depois, o filho mais velho de Seu Norberto, um homem forte e saudável, morreu de forma repentina, caindo de um andaime sem explicação. Coincidência, diziam. Mas depois vieram outros casos. O mesmo homem, mesma câmera, mesmo oferecimento. E sempre, 3 dias depois, alguém próximo ao falecido morria. Primeiro eram parentes diretos. Depois, até vizinhos que estavam no velório. As fotos nunca pareciam sair como esperado. Havia sempre algo de errado. Uma sombra que não deveria estar ali. Um vulto no canto da imagem. Olhos que pareciam se mover ao serem encarados por muito tempo. Em uma delas, o morto aparecia sorrindo. Em outra, alguém que já havia falecido há anos surgia atrás do caixão. Mas o mais assustador era que todas as fotos tinham a mesma assinatura, escrita à mão no canto inferior. Para que não se esqueça, CM. Ninguém sabia o nome do fotógrafo. Ninguém lembrava de onde ele vinha. Apenas aparecia, sempre à noite, sempre em silêncio. Algumas vezes de chapéu, outras não, mas sempre com a câmera no ombro e o olhar que nunca se desviava da face do enlutado mais sensível. Era como se soubesse quem seria o próximo. Um padre da cidade, Padre Ângelo, tentou impedir uma dessas fotos. Encarou o fotógrafo na porta da capela e disse que ele não era bem-vindo. O homem apenas respondeu: "Não sou eu quem vem, é a lembrança." O padre sentiu um calafrio e dias depois foi encontrado morto no confessionário, com uma fotografia em mãos. A de um velório que não havia acontecido. A polícia tentou investigá-lo. Houve denúncias, descrições, mas nenhuma imagem clara. Toda tentativa de registrar sua presença falhava. Câmeras digitais travavam. Câmeras de segurança ficavam com a tela preta. Apenas as fotos que ele tirava com sua própria máquina pareciam sobreviver e assombrar. Dona Miriam, antiga costureira da cidade, contou que certa vez, ao ver o fotógrafo entrando num velório, tentou segui-lo. Disse que ele caminhava sem tocar o chão, que os passos não faziam som e que, ao virar uma esquina atrás dele, encontrou apenas silêncio e um botão de paletó negro caído no chão, frio como gelo.
os velórios começaram a ser vigiados. Famílias contratavam seguranças, mas o homem sempre aparecia onde não era esperado. Às vezes já estava dentro da casa, outras surgia entre os que rezavam. Nunca havia registro da sua entrada. Apenas estava ali. E nunca falava mais do que o necessário. Os que recusavam a foto não eram incomodados, mas os que aceitavam sempre sofriam perdas. Não importava se acreditavam ou não. Um dia, um político da cidade zombou da história ao vivo em um programa de rádio. Disse que isso era coisa de gente burra e supersticiosa. 3 dias depois, morreu de infarto fulminante durante uma caminhada. Sua esposa jurou que, naquela mesma manhã, um homem alto, de terno escuro, passou em frente à casa e olhou diretamente para ela. Alguns tentaram destruir as fotografias. Queimavam, enterravam, rasgavam, mas sempre voltavam. Apareciam em portas, gavetas, entre roupas. Um colecionador de objetos antigos tentou comprar uma das fotos para análise. Recebeu. O pacote, ao abri-lo, estava vazio. Mas a imagem apareceu impressa no espelho do banheiro. E lá permaneceu, até ele ser internado em surto psicótico. Há quem diga que o fotógrafo é um espírito antigo. Outros afirmam que é um homem amaldiçoado, condenado a carregar as memórias dos mortos que não foram lembrados com amor. Alguns dizem que ele é a própria morte, em sua forma mais discreta e mais cruel. Hoje, em Santana das Almas, ninguém aceita mais fotos em velórios e todos evitam funerais noturnos. As famílias oram para que o homem de terno escuro não apareça. Mas às vezes, ao rever velhas fotografias guardadas no fundo de armários, encontram uma imagem estranha, uma face desconhecida no meio dos rostos familiares, sempre com o mesmo olhar fixo e a mesma assinatura no canto. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá quem deseje eternizar um último momento, sem perceber que há memórias que preferem permanecer no esquecimento. O barco que nunca chega. Às margens do rio Jaguara, entre as sombras úmidas das árvores altas e as palafitas construídas em silêncio por mãos calejadas, repousa uma cidade esquecida pelos mapas modernos. Seu nome é São Jerônimo das Águas, mas poucos o pronunciam hoje em dia. O que a mantém viva não são as rotas comerciais ou o turismo, mas uma história que ninguém ousa esquecer: a do barco que nunca chega. Reza a lenda que nas noites de névoa espessa, quando o rio parece engolir a própria margem e o vento sopra abaixo, um barco à deriva aparece silenciosamente sobre as águas. Não faz ondas, não estremece o espelho líquido. Ele simplesmente está ali. E em seu convés, passageiros desfigurados pela angústia clamam por socorro, com vozes quase humanas, quase vento. São figuras brancas, translúcidas, paradas ou sentadas, algumas acenando, outras de joelhos. A embarcação não tem nome visível, nem bandeira, só a dor. O primeiro relato veio há mais de 100 anos, segundo os cadernos empoeirados da antiga paróquia. Um pescador chamado Anacleto voltou à cidade aos gritos, dizendo que viu o barco fantasma em plena luz do luar. Contou que ouviu vozes pedindo ajuda, mas que, ao remar em sua direção,
sentiu a água gelar como se estivesse em alto mar. O barco se afastava, sem motor ou vela. No dia seguinte, Anacleto desapareceu. Seu barco foi encontrado encalhado na beira do rio, com marcas de mãos molhadas no convés. Com o tempo, os moradores passaram a evitar o rio após o pôr do sol. Ainda assim, de tempos em tempos, alguém jurava ter visto o barco. Uns diziam que ele vinha de montante, outros que surgia das profundezas. Mas o mais estranho é que ele sempre parecia estar quase chegando ao cais e nunca tocava a margem. Estava sempre a poucos metros, deslizando suavemente, como num lamento sem fim. Dona Floripes, mulher de fé e conhecedora das marés da alma, dizia que o barco carregava os esquecidos, aqueles que morreram na água sem ter seus corpos encontrados. Náufragos, vítimas de enchentes, suicidas, gente afogada por vingança ou desespero. São almas sem descanso, que procuram por olhos vivos que os vejam, dizia, fazendo o sinal da cruz. E quem os enxerga precisa rezar, ou corre o risco de ser chamado para embarcar também. Certa vez, um grupo de jovens pescadores decidiu desafiar a lenda. Beberam, riram e foram remar sob a lua cheia. Levaram lanternas, celulares, até câmeras. Um deles, chamado Julinho, ligou a câmera quando avistaram algo à frente. Um vulto, um barco. E então, a imagem tremeluzente de rostos desesperados. Julinho gritou. Os amigos o puxaram de volta, mas ele caiu na água. Nunca mais foi visto. A câmera foi encontrada dias depois, boiando perto das pedras. O vídeo, de qualidade duvidosa, mostrava uma voz fraca dizendo: "Ajude, por favor." E depois um choro que não parecia humano. O padre atual da cidade, homem novo e cético, tentou racionalizar. Disse que era histeria coletiva, que o rio causava alucinações em certas condições climáticas. Organizou uma vigília noturna com fiéis. No meio da noite, o sino da igreja tocou sozinho. O grupo correu até o cais. Viram o barco. Todos, inclusive o padre, voltaram calados, pálidos. Desde então, ele reza uma missa mensal pelas almas das águas. Mas a história mais comovente foi a de uma mulher chamada Benedita. Perdeu o filho único em uma enchente repentina. O corpo nunca foi encontrado. Todas as noites, por um ano inteiro, ela ia até a margem e acendia uma vela. Dizia que sentia o filho perto. Até que, numa dessas noites, ouviu alguém a chamando pelo nome. Aproximou-se do cais, viu o barco e entre os passageiros um menino. Era ele, chorando, estendendo a mão. Benedita tentou alcançá-lo. A vela apagou. Desmaiou ali mesmo. Sobreviveu, mas nunca mais falou. Passou a vida olhando o rio, em silêncio, com olhos marejados e mãos trêmulas. O barco não aparece sempre. Às vezes fica meses sem ser visto. Mas quando surge, há sempre alguma tragédia. Uma criança que cai no rio, um pescador que não volta, um morador encontrado afogado sem explicação. E sempre há alguém que jura ter ouvido vozes na noite anterior. Ou visto o brilho da embarcação se afastando lentamente entre as brumas. Especialistas tentaram investigar. Foram recebidos com educação, mas os moradores pouco falavam. Um deles, um professor da capital, passou uma semana acampado na beira do rio. Escreveu um diário. As últimas anotações dizem: "Hoje ouvi os nomes. Eles chamaram por mim. Nunca voltou."
As crianças da cidade aprendem desde cedo a não brincar no cais à noite. As avós deixam galhos de arruda nas janelas. Os pais evitam remar após o crepúsculo. E todos, sem exceção, olham com receio para a água em noites de lua. O rio, ali, é mais do que um curso d'água. É um espelho da morte. E o barco continua a flutuar, sem pressa, sem rumo, esperando por olhos que o vejam e por ouvidos que escutem seus lamentos. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum curioso, incrédulo ou desavisado que, ao se deparar com as águas calmas do Jaguara, pensará estar vendo apenas névoa, sem perceber que entre ela há passageiros à deriva, pedindo socorro num barco que nunca chega. A lenda do espantalho vivo. Na antiga fazenda Queimadas, situada entre os campos secos e as veredas poeirentas do sertão nordestino, havia uma figura que assombrava a imaginação dos moradores da redondeza: o espantalho do milharal. Sua presença, à primeira vista, era comum. Vestido com trapos sujos, chapéu de palha desbotado, cabeça feita de pano encardido e olhos costurados com linha preta, ele servia como qualquer outro para afastar os pássaros das plantações. Mas havia algo em seus gestos ou na sua ausência de gestos que fazia o estômago revirar. Contavam os mais antigos que o espantalho mudava de lugar sozinho. De dia, ele podia ser visto em um extremo do milharal, braços abertos, silencioso. No dia seguinte, estava no meio. Depois, no fundo da roça. E ninguém o via sendo movido. Nenhum funcionário da fazenda admitia tocá-lo. Alguns juravam que nem sequer chegavam perto. Outros diziam que o bicho parecia estar olhando, mesmo sem olhos vivos. Mas o que realmente fez a fama do espantalho se espalhar pelas redondezas era o que acontecia à noite. Diziam que, após a meia-noite, se alguém ficasse em silêncio próximo ao campo, poderia ouvir sussurros, não de vento, mas de vozes. E o espantalho, de alguma forma, chamava nomes, um por um. Voz rouca, arranhada, quase engasgada, dizia os nomes de pessoas que, 3 dias depois, morriam. Primeiro foi um caseiro, depois uma lavadeira. Quando o neto do dono da fazenda foi ouvido entre os sussurros, ninguém mais duvidou. O menino caiu do cavalo e quebrou o pescoço. O patrão, Coronel Silvério, um homem de poucas crenças e muitos pecados, mandou queimar o espantalho. Mas quando os homens se aproximaram com tochas, uma revoada de corvos surgiu do milharal e os impediu. Um deles perdeu a visão de um olho. Outro foi picado por uma cobra no caminho de volta. O espantalho, no dia seguinte, estava no mesmo lugar, de sempre, intacto. Desde então, ninguém mais tentou tirá-lo dali. Padres foram chamados, feiticeiras também. Ninguém conseguia dar conta. Uma delas, chamada Mãe Isaurina, ficou 2 noites acampada perto do espantalho. No terceiro dia, foi encontrada com os cabelos completamente brancos, muda, e com as mãos retorcidas, como se tivesse segurado algo muito pesado. A única coisa que disse, antes de morrer semanas depois, foi: "Ele quer o que tiraram dele." A partir desse momento, boatos sobre a origem do espantalho começaram a circular. Alguns diziam que era feito com roupas de um escravo enforcado injustamente,
pelo coronel. Outros diziam que o pano da cabeça vinha de uma mortalha de criança. E havia quem jurasse que o espírito de um antigo jagunço da fazenda foi selado naquele boneco por um feitiço de vingança. De qualquer forma, ninguém mais queria chegar perto. Com o tempo, o milharal foi abandonado. A terra perdeu força. O coronel adoeceu, mas se recusava a sair. Dizia que se fosse embora, o espantalho o seguiria. E uma noite, o nome dele foi ouvido. Não por um, mas por vários moradores que, sem combinar, juraram ter ouvido: Silvério! 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 3 dias depois, o velho coronel foi encontrado morto na varanda, olhos abertos, expressão de pavor e palha espalhada ao redor do corpo. A fazenda foi deixada às traças, mas o espantalho ficou, e com ele os sussurros. Moradores de povoados próximos dizem que ainda hoje, nas noites secas e silenciosas, dá para ouvir nomes sendo chamados. E sempre alguém morre. Um acidente, uma doença repentina, uma queda, um sumiço. Uma equipe de jornalistas tentou fazer uma reportagem. Acamparam no antigo terreiro, montaram câmeras, gravadores, tudo. No primeiro dia, nada. No segundo, uma das repórteres desapareceu. A câmera dela foi encontrada caída no milharal. O último vídeo mostrava o espantalho se virando levemente, como se estivesse prestes a caminhar. A matéria nunca foi ao ar. O restante da equipe voltou e se recusou a falar sobre o que viu. Hoje, ninguém passa perto da fazenda Queimadas. A vegetação tomou conta, mas o espantalho ainda está lá. A Itachuarta. Vezes, um andarilho diz tê-lo visto mudar de lugar. Outras vezes, turistas desavisados tiram fotos e, ao revisar os arquivos, percebem que em todas as imagens o espantalho está mais perto do que antes. Mais próximo. Como se estivesse vindo atrás de algo. Ou alguém. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém que ri das lendas da roça. Pisa onde não deve. E à meia-noite, ouve o vento carregando um nome que jamais deveria ser pronunciado de novo. O velho da capa preta, da estação de trem. Na divisa entre o interior de São Paulo e Minas Gerais, entre morros cobertos de mato e pequenos povoados esquecidos pelo progresso, existe uma antiga estação de trem desativada. O mato tomou conta. Dos trilhos, os bancos estão carcomidos pelo tempo e os relógios enferrujados pararam de marcar as horas. Mas há um horário que insiste em se repetir, mesmo sem relógio que funcione. Às 3h33 da madrugada, todos os que se atrevem a estar ali relatam ver a mesma coisa. Um velho, de rosto pálido, olhos fundos, vestindo uma capa preta longa, que caminha lentamente pela plataforma, como se ainda fiscalizasse o embarque dos passageiros. A estação chama-se Estação São Tomé, inaugurada em 1911 e desativada na década de 80. Após o fim das linhas que ligavam o interior à capital. Durante seus anos de funcionamento, foi movimentada, recebendo lavradores, imigrantes, comerciantes e famílias inteiras em busca de futuro. O trem chegava pontualmente às 15h45 e partia às 16h10. Mas nem sempre tudo foi ordem e progresso. Em 1947, um acidente marcou para sempre a história da estação. Naquela época, o fiscal-chefe da estação era um homem chamado Rubens Nogueira.
De meia-idade, conhecido por sua disciplina quase militar, Rubens era o tipo de homem que tratava o relógio como um deus. Não admitia atrasos. Andava sempre com sua capa preta, mesmo nos dias quentes, e anotava tudo em um caderninho de couro. Os ferroviários o respeitavam. Os passageiros o temiam. Dizem que certa vez expulsou uma família inteira do trem porque chegaram 2 minutos depois do apito. Para Rubens, o trem era sagrado. E quem o desrespeitasse pagava o preço. Mas o destino cobrou caro. Numa noite chuvosa de junho, um problema na comunicação entre estações fez com que um trem cargueiro adiantasse sua passagem em 15 minutos. Rubens, como fazia toda noite, caminhava pelos trilhos, conferindo se tudo estava em ordem. Lanternas gritaram. O apito soou tarde demais. O trem passou por cima dele como se o velho fosse uma sombra. Quando o maquinista parou, Rubens já estava morto. Seu corpo, em pedaços, foi enterrado no cemitério da vila com honras, mas a capa preta nunca foi encontrada. Desde então, começaram os relatos. Primeiro, dos antigos funcionários que ainda usavam a estação. Viam uma figura parada no fim da plataforma, imóvel, como se observasse. Depois, os noturnos, que passavam de bicicleta ou carro pela estrada ao lado, relatavam ver luzes acesas dentro da estação abandonada. E sempre à mesma hora, 3h33 da madrugada. Com o passar dos anos, a estação virou ruína. O telhado caiu em parte, as paredes se cobriram de limo. Mas ninguém ousava derrubá-la. Tentaram sim. Uma empresa chegou a planejar a remoção para a construção de um centro de distribuição. Mas na noite anterior ao início das obras, toda a maquinária foi danificada por um incêndio estranho que não deixou cheiro de gasolina, nem rastros de entrada. Apenas marcas de pés molhados na laje. Certa feita, um grupo de jovens da cidade vizinha decidiu investigar. Foram de madrugada, com lanternas, câmeras e coragem típica de quem não acredita em fantasmas. Ficaram na plataforma, riram, provocaram. Às 3h30, o vento parou. O mato ficou quieto. Os grilos calaram. E então ouviram passos. Passos rítmicos, firmes, como botas batendo no cimento. O velho surgiu da escuridão, andando devagar. A capa preta balançando como se tocada por vento que não existia. Um dos jovens tentou filmar, mas a câmera travou. Outro desmaiou. Quando voltaram, pálidos e tremendo, só conseguiam repetir: ele olhou dentro da gente. A partir de então, a lenda virou regra. Os moradores da região dizem que, se alguém estiver na estação às 3h33, virá o fiscal. Alguns acreditam que ele ainda está cumprindo seu dever. Outros dizem que ele procura sua capa. Há ainda os que acreditam que Rubens não sabe que está morto, que segue ali esperando um trem que nunca mais virá. Mas há também aqueles que acreditam que há mais. Que a morte de Rubens não foi acidente, que ele sabia do horário do trem e que, por alguma razão que só ele sabia, escolheu morrer nos trilhos. Dizem que ele carregava um segredo, algo escondido sob a plataforma, ou talvez entre os arquivos antigos da estação. Um maquinista aposentado relatou, em entrevista à rádio local, que Rubens certa vez lhe dissera: o trem leva o corpo, mas tem coisa que o trilho guarda. Hoje, a estação é evitada. Os poucos que se aventuram por lá
Dizem ouvir o som de um trem vindo ao longe, mas não há trilhos ativos. O som cresce, fica forte, vibra no chão e então cessa. Nada aparece, apenas o velho da capa preta, parado, imóvel, olhando o vazio. Um cineasta independente tentou fazer um curta no local. Filmou à luz do dia, com atores, drones, tudo moderno. Mas nas gravações, depois de editadas, algo apareceu. Em uma das cenas, entre os takes, um vulto preto cruza o fundo da imagem. Parado, no canto do quadro, como alguém observando. O diretor parou o projeto. Schurz, arquivos da estação, encontrados décadas depois por um historiador amador. Havia uma carta de Rubens endereçada ao Ministério da Aviação. Nela, ele relatava que algo estranho acontecia nos trilhos da região. Que certos trens chegavam com carga a mais do que haviam saído. Que ouvia vozes entre os vagões vazios. E que uma vez, ao conferir um trem de madrugada, viu passageiros que não estavam vivos. Desde então, surgiram teorias que a estação é um portal, que Rubens é seu guardião, que a capa preta não é roupa, mas marca de um pacto. Há quem diga que, se alguém conseguir seguir o velho, poderá descobrir o que existe do outro lado, mas ninguém conseguiu. Quem tentou, não voltou. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum curioso que desacredita da memória das paredes, do eco dos trilhos e do relógio quebrado. E será esse o próximo a estar na estação de São Tomé, às 3h33 da madrugada, quando o trem que não se vê chega para buscar mais um passageiro que não sabe que está indo embora. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.